4, vamos lá. Apocalipse 1, verso 4. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Lembre-se, quando a igreja começou em Jerusalém, e depois os apóstolos foram se espalhando por vários lugares. Jesus disse até naquele momento ali da ascensão, ele disse, olha, vocês vão proclamar a mensagem na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então, por causa disso, os apóstolos começaram a se espalhar pelo mundo. Inclusive, só ver aqui, onde é que os apóstolos morreram. Cada um deles se espalhou por vários lugares ao redor do mundo, certo? Alguns foram para a Índia, né? Natanael, a morte dele, a morte do discípulo chamado Natanael, ele foi esfolado até a morte por um chicote na Ásia Menor. André, ele foi crucificado em uma cruz em forma de X na Grécia. Simão Zelote, que era Zelote, né? Ele foi crucificado na Pérsia. Tiago, filho de Alfeu, foi decapitado na Palestina, que era o filho de Zebedeu, irmão desse João aqui de Apocalipse. Tomé, ele foi traspassado por uma lança na Índia. Olha aí. Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo por Nero em Roma. Mateus, ele foi empalado por uma lança na Etiópia, na África. O outro Tiago, atirado do muro do templo e morto a pauladas. Tiago, filho de Alfeu. Outro Judas, Judas Tadeu, né, os conhecidos como Judas Tadeu, foi crucificado por magos na Pérsia. Matias foi apedrejado e foi decapitado. E João morreu no exílio depois da ilha de Patmos. Então João foi o único discípulo que teve uma morte tranquila, a morte de velhice. Todos os outros tiveram uma morte violenta, mas cada um deles morreu em um lugar diferente pregando o evangelho. Então foi por causa da coragem dos apóstolos que o evangelho se espalhou e se expandiu além dos limites da Judéia, além de Samaria. E o apóstolo Paulo foi um dos principais responsáveis por isso, porque Paulo saiu pregando por todos os lugares do mundo conhecido. Pregou na Espanha, pregou na Itália, e assim foi ajudando na fundação de várias dessas igrejas. Inclusive, nessa lição da Escola Sabatina agora, passada, a gente viu que na carta de Paulo aos Filipenses e aos Colossenses, tem alguns momentos que Paulo diz assim, você vai ler essa carta também para os laodiceanos. Ou seja, você vai ler para a igreja de Laodiceia, que fica ali por perto. Então Paulo também deu assistência a essas igrejas aqui do Apocalipse, certo? Verso 4. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Uma coisa que a gente tem que se acostumar no livro do Apocalipse é que vai ter várias vezes o número 7. Muitas vezes o número 7. 7 é um número de profecia que significa perfeição. Então vai ter muitas vezes 7 selos, 7 trombetas, 7 igrejas, 7 espíritos, 7 olhos. Se acostume com o número 7. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Quando fala o primogênito dos mortos, gente, não é querendo dizer que ele foi a primeira pessoa a ser ressuscitado. Todos vocês sabem que aqui o significado quer dizer que a morte dele teve uma importância muito grande, e a ressurreição dele é a garantia de que todas as nossas ressurreições vão acontecer. E de que todos aqueles que morreram antes de Cristo, todos os filhos de Deus que morreram antes de Cristo, um dia ele vai chamar eles de volta à vida. Então a ressurreição dele é a garantia da nossa ressurreição. Então não é que ele foi o primeiro a ser ressuscitado, mas que a ressurreição dele é a mais importante. Certo? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e seu Pai, a ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens
todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Então esse verso aqui, ele é bem esperançoso para nós, mas aqui está dizendo uma realidade triste, uma realidade pesada, trágica, para aqueles que rejeitaram Jesus. Então, Jesus, quando ele estava sendo julgado, lá no Sinédrio, Jesus disse assim para Caifás, ali para os sacerdotes: olha, vocês estão dizendo que eu sou filho de Deus, e desde agora vocês vão ver o Filho do Homem assentado na glória de seu Pai. Então, vocês vão ver o Filho do Homem assentado à direita do poder e da majestade do céu. Então Jesus profetizou para os sacerdotes que no dia da sua volta eles iriam vê-lo vindo nas nuvens do céu. Então, no dia da volta de Jesus, não vai ressuscitar apenas os salvos, não vai ressuscitar apenas os servos de Deus. Jesus também vai dar um jeito de ressuscitar aqueles homens que foram responsáveis pela sua crucifixão para vê-lo voltando em todo poder e majestade. Aquele que eles tinham açoitado, aquele que eles tinham torturado, batido e humilhado, eles vão vê-lo voltando em toda a sua glória, em todo o seu poder. Então vai ter uma ressurreição especial só para eles assistirem de camarote, certo? É o verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Alfa e Ômega, gente, era a primeira e a última letra do alfabeto grego. É a mesma coisa que a gente dizia assim, de A a Z, Alfa e Ômega. Querem dizer, eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu estava lá no começo e eu vou estar lá no final. Eu que dei origem a tudo e eu que vou dar fim a tudo e recriar novamente. Então eu estou perpassando toda a história da humanidade, certo? E agora João vai descrever a visão que ele teve de Jesus. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, como eu disse ontem, já fazia mais de 65 anos que João não via Jesus. Já fazia mais de 65 anos que Jesus tinha ido para o céu. E desde então, João continuou seu ministério, continuou falando de Cristo, continuou pregando, mas era com aquela saudade de querer se reencontrar com Cristo. E nesse momento aqui, todos os outros apóstolos já tinham morrido, só tinha sobrado ele. Então ele se sentia muito solitário. Ele se sentia ali muito, quase sem esperança. Porque agora o trabalho dele ia ser cessado, porque na ilha de Patmos não tinha mais como ele... não tinha mais motivação para continuar. Logo, logo ele ia morrer, porque ele já estava velho, né? Então, aí você vê a situação de João e percebe a maneira como ele estava se sentindo. E a maneira como a aparição de Jesus e essas visões do Apocalipse serviu de conforto para ele, de companhia para ele. E aí o verso 10. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva no livro que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Pronto, aí tem um mapa, gente, mostrando todas essas 7 igrejas. Tá aí a ilha de Patmos, ó. João estava aqui, nessa ilhazinha de Patmos, e aí tinha as igrejas, ó. Éfeso. A igreja de Éfeso foi a igreja para a qual foi destinada a carta aos Efésios, certo? Aí depois tinha Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas são as 7 igrejas do Apocalipse. E foi para elas foram destinadas essas cartas e também o restante do livro. Só que nós vamos descobrir logo que essas 7 igrejas, além de terem sido 7 igrejas literais, 7 cidades literais, as mensagens dessas 7 igrejas, gente, elas se destinam a 7 fases da igreja cristã ao longo dos tempos, certo? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Então, olha só, essas 7 igrejas literais,
as mensagens dirigidas a elas também se dirigem a 7 períodos da igreja cristã, certo? Mas agora vamos voltar aqui um pouco para falar sobre a maneira como Jesus apareceu para João. Olha o verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. 7 candelabros de ouro. Então, essa foi a maneira como Jesus apareceu para João. Esses 7 candelabros é um símbolo também das 7 igrejas. E é como se cada chamazinha, como se cada candelabro representasse o fogo de cada igreja. Representasse ali a chama acesa em cada uma das 7 igrejas. Certo? Então, é assim que Jesus apareceu para João. E agora vamos ver o restante do relato aí. E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. O que quer dizer, por que Jesus apareceu com essas vestes talares? Vestes talares são vestes compridas, são vestes longas, certo? De linho. Então, o que representa essa forma como Jesus apareceu ali para João? As vestes talares representam uma roupa que significa dignidade. Inclusive, quando tem aquela história da filha de Davi, Tamar, quando ela foi violentada por Aminon, ela usava vestes talares porque era uma jovem pura, ela era uma jovem virgem, nunca tinha tido contato com homem algum. Então é uma roupa que dá a sensação, que dá o significado de pureza. Então, como Jesus nunca pecou, como Jesus é santo, então as roupas dele também passam essa ideia de santidade e de pureza. Então, além de serem vestes talares, elas eram brancas, né? E aí trazem que ele foi cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Cinto de ouro. E aí olha o verso 14. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como a neve. E seus olhos eram como chamas de fogo. Então, eu acho que João estava tentando descrever da maneira a maneira como ele tentou descrever foi a maneira mais próxima da realidade dele. Então é provável que o que ele tenha visto seja a aparência de Jesus todo coberto de glória, com toda a luz possível. E ao invés de ele dizer dessa maneira, ele tentou descrever que a maneira como ele viu os cabelos e a barba era como se fossem os cabelos brancos. Certo? Então ele tentou descrever ele da maneira mais próxima da imagem dele, do dia a dia dele. Então ele usou a mesma figura de linguagem, a mesma maneira de se expressar que Daniel usou lá no capítulo 7, verso 9. Então foi a comparação mais próxima que ele achou da realidade foi dizer que os cabelos eram brancos como a lã, como a neve. O mais branco possível, porque provavelmente ele viu Jesus todo coberto de glória, todo coberto de luz. E o que fala dos olhos como chama de fogo, é enfatizando o brilho do olhar dele, a intensidade do olhar de Jesus, certo? Aí o verso 15. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Então, provavelmente, esse metal aí não fosse exatamente o bronze, mas algum metal que parecesse com ouro, polido e radiante, certo? Então foi a maneira como João achou, porque não era exatamente ouro, mas era muito parecido com ouro. Okay? Então, a voz era como o som de muitas águas. A Bíblia várias vezes diz que a voz de Deus, em alguns contextos, diz que a voz de Deus é como o ribombar de um trovão, como o som de um trovão. Então, sons muito intensos como o trovão, como o chacoalhar de muitas águas, são comparados à voz de Deus, que é uma voz potente, é uma voz forte, mas é a maneira como João conseguiu descrever a intensidade da voz de Deus. Então, são sons altos, sons profundos, quer dizer que a voz de Deus era assim. Inclusive, lá no dia dos 10 mandamentos, Deus falou com o povo, mas o povo não aguentou ouvir a voz de Deus por causa dessa potência da voz dele. Então eles pediram: Moisés, é melhor você falar com ele e depois passar para nós, porque a gente não está aguentando escutar, certo?
Antes do pecado, quando Deus falava com Adão e Eva, Deus falava assim, como eu estou falando com você. Falava de um jeito assim bem próximo. Mas depois do pecado, o pecado criou uma separação, criou um abismo, e assim a nossa comunicação com Deus ficou inviável, porque nós não conseguimos suportar a santidade dele e nem ouvir a voz dele. Então, por isso que ele por isso que ele fez a Bíblia. A Bíblia é a maneira pela qual ele se comunica conosco, certo? E aí, ó, o verso 16. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. Então, as 7 estrelas representam, em profecia nós vimos lá de Daniel, que estrelas representam mensageiros. Então pode ser tanto mensageiros celestiais, como anjos, como pode ser mensageiros humanos. Então nesse caso aqui está falando de mensageiros humanos. São os mensageiros das 7 igrejas. Então os 7 candeeiros, assim como as 7 estrelas, representam as 7 igrejas. Então Jesus passeia entre as igrejas. Ele não está longe, ele não está afastado. Jesus está no meio das 7 igrejas, analisando a situação de cada uma delas. Além dele estar passeando no meio delas, ele tem elas na palma da sua mão. Então, cada igreja que existe, cada uma das nossas igrejas, Jesus está passeando no meio delas. Jesus conhece a realidade de todas as nossas igrejas. E ele tem cada uma delas na palma da sua mão. Ele sabe o que a sua igreja tem passado, ele sabe a situação dos membros da sua igreja, ele conhece a vida e a vivência de cada um, ele sabe quais são os desafios, ele sabe quais foram os pontos positivos, os pontos negativos, o que tem a melhorar. Ele sabe, ele tem um diagnóstico para cada uma de nossas igrejas. Igrejas grandes, igrejas pequenas, igrejas que estão no vermelho, igrejas que estão no positivo, estão ganhando almas. Ele conhece cada uma delas, porque ele se identifica com elas. Inclusive, ele gosta de chamar a igreja de mulher. Esse símbolo que ele usou lá em Efésios 5, certo? Efésios 5, verso 25. Maridos, que cada um de vocês ama a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então ele ama cada uma de nossas igrejas e ele trata ela como se fosse sua esposa. Lá em Isaías tem um verso que diz assim: o Criador é o teu marido. Então ele trata a igreja como a menina dos seus olhos. Ele tem todo o amor pela sua igreja. Por isso que ele anda no meio delas e segura elas na palma da sua mão. Mostrando que ele está no controle, mostrando que ele está guardando o tempo todo. Ele está protegendo cada uma de nossas igrejas. Então é por isso que ele segura as igrejas na sua mão. Aí tem um outro detalhe. Verso 16. E da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. Aqui também é querendo dizer que a palavra de Deus, inclusive lá em Hebreus, vamos ver esse verso lá em Hebreus. Segurei a Apocalipse. Lá em Hebreus fala, em Hebreus 4, verso 12, o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. O que é gume? Gume é aquela banda da espada. Uma faca, ela geralmente tem um gume, que é um lado reto e o outro meio curvado, né, para cortar. Uma espada, ela corta dos 2 lados, por isso que chama 2 gumes. Uma faca só corta de um lado, ela só tem um gume, e a espada tem 2 gumes. Então, ó, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que a espada dos gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então, a palavra de Deus, ela corta, ela faz a divisão, ela é uma espada, porque ela serve tanto para destruir o erro, né, para eliminar o erro, e ela também nos traspassa o coração quando a gente está em pecado. Ela traspassa o nosso coração, ela mostra o nosso erro a fim de nos endireitar, certo? Então, a palavra de Deus é uma palavra penetrante, uma palavra transformadora. Então, por isso que é comparada a uma espada que sai da boca de Deus, certo? Então, olha o final do verso 16. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. O sol, a gente não consegue olhar para ele direto. Então, o rosto de Deus também é repleto de glória, e é por isso que a gente não consegue olhar diretamente para Deus.
Ao vê-lo, caí a seus pés como morto. Porém, pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo. Sempre que Jesus aparece em glória, sempre que Jesus aparece, uma das primeiras coisas que Jesus diz é: não temas, não tenha medo. Eu não estou aqui contra você, eu estou aqui para lhe ajudar. Então, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que eu estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Então, essa palavra de Jesus, essa maneira como Jesus apareceu, trouxe esperança para João, trouxe alegria para João. Saber que Jesus estava vivo, que ele tinha visto o Salvador dele indo para o céu e nunca mais tinha tido nenhuma notícia dele. E agora Jesus aparece vivo e dizendo que ele vai viver para sempre. Ele está ali, guardando a sua igreja. Então João ficou mais contente ainda, ficou mais feliz ainda, porque agora ele sabia que a igreja iria continuar. João estava preocupado que quando ele morresse, a igreja fosse acabar. Porque os apóstolos tinham morrido, ele estava na prisão, a igreja estava passando por aquela situação difícil. E como é que a igreja iria continuar? Então Jesus deixa claro, a igreja vai continuar porque eu vou continuar para sempre. Eu vou guardar o meu povo. Então não fique preocupado, não fique triste. Você está cumprindo a sua missão, você está cumprindo a sua obra aqui. E eu não vou abandonar a igreja em momento nenhum. Eu vou estar com ela até o final. Então, essa aparição de Jesus confortou João. E mais ainda, a aparição de Jesus, essa aparição de Jesus aí trouxe esperança para João sobre a morte. A morte não tem um ponto final. Como ele venceu a morte, assim também todos aqueles que estão do lado dele vão vencer a morte também. Amém. Ele tem as chaves da morte e do inferno. O inferno aqui, gente, é Sheol, que quer dizer sepultura. Ou seja, a sepultura não vai segurar seus mortos. Quando eu chamar, eles vão sair. Então, gente, Jesus traz aqui esperança de todos os jeitos. João não ficou com medo nem receio de nada depois disso aqui. Jesus veio para trazer felicidade e esperança para o coração de João. Aí, escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que vão acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Certo? Então Jesus já explica o símbolo aí. Então a gente não precisa quebrar a cabeça, procurar em outro lugar, porque o próprio Jesus já explica isso daí pra gente. Certo? Então, Jesus apareceu aí para João e mostrou que ele tem mensagens para cada uma das 7 igrejas. Certo? Agora, gente, Apocalipse 1:3 diz que bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam as palavras da profecia. Essa é a ilha de Patmos nos dias de hoje. Hoje, como eu disse a vocês, a ilha de Patmos tem uma cidade, já está bem modernizada e tal. Mas no tempo de João, não. No tempo de João era só uma ilha rochosa que foi usada como uma pedreira. Então todo mundo que estava naquela ilha estava numa colônia penal ali destinado a passar o resto da sua vida ali até morrer trabalhando naquela pedreira sem motivo nenhum. Só para pagar os seus crimes. Então, essas foram as 7 igrejas. No tempo de João, a província da Ásia estava dividida em 7 distritos postais, cada um tendo como seu ponto de partida uma das 7 igrejas mencionadas por João. Olha aí. Então, esses 7 distritos tinham como sede cada uma das 7 igrejas. Então, quando os apóstolos foram pregar lá, já foram pregar sabendo que ali eram lugares estratégicos. Eram cidades importantes. Aqui no Rio Grande do Norte, existe um negócio chamado mesorregiões. Então eles têm o litoral, tem o agreste, tem o seridó, né? E no Rio Grande do Norte nós temos essas divisões do Rio Grande do Norte. E em cada região dessas tem as cidades principais de cada região. Tem o meio oeste, e ali é Mossoró, Apodi, aqui temos Açu, aí tem Caicó, né? Tem várias cidadezinhas chave no Rio Grande do Norte, que são cidades para onde as outras cidadezinhas elas vão para conseguir recursos, né? Quem mora aqui por perto vem fazer as compras ali no Atacarejo, vem fazer as compras aqui no 22, no 10 de abril. Então Açu é uma cidade polo para as cidadezinhas ao redor. Então você pode imaginar que as 7 igrejas eram cidades polo
para as cidadezinhas que ficavam ali por perto. Então elas iam até essas cidades para poder conquistar, para poder se manter, né, para poder subsistir. Então foi por isso que os apóstolos foram pregar diretamente lá, porque ali era um lugar por onde todo mundo passava. Então se eles pregassem o evangelho ali, o evangelho ia se espalhar para as outras cidadezinhas ao redor. Então eles foram bastante estratégicos e visionários nesse ponto de vista, nessa maneira de pregar. Então, como eu disse no começo, as igrejas que existiam nos tempos de João, essas mensagens aqui serviram para elas, eram mensagens direcionadas para elas. Só que também, essas mensagens, quando a gente estuda mais a fundo, elas servem para as 7 fases da igreja cristã. E que fases são essas? Vamos ver já. Agora, em cada uma das 7 igrejas, tem essa estrutura aí. Primeiro, Jesus se apresenta. Ele se apresenta de uma forma diferente para cada uma das igrejas. Depois, Jesus elogia. E Jesus não vai esquecer do que a igreja tem feito de bom. Jesus elogia a cada uma das igrejas. Ele tem um ponto positivo de cada uma das igrejas. Depois ele faz uma reprovação. Se a pessoa tem um ponto negativo, Jesus vai lá e reprova. E depois Jesus dá um conselho. Ou seja, além dele chamar a atenção, ele dá um conselho para que a igreja melhore. Você está de parabéns nisso aqui, você está errando nisso aqui, e para você melhorar nisso aqui, você precisa fazer isso e isso. Então Jesus dá um diagnóstico, Jesus é um médico divino. Jesus apresenta ali, ele faz um receituário ali do que a igreja precisa para melhorar. E no final ele diz, olha, se você vencer até o final, você vai herdar isso e isso. Ele faz uma promessa para cada uma das 7 igrejas. Olha aí. Então esses são elementos comuns nas mensagens das 7 igrejas. E quais são os 7 períodos da igreja cristã? Vamos lá. A primeira igreja, que se chama Éfeso, ela começa no ano 31, que é da morte de Jesus, até o ano 100, que é a morte de João. É o período da igreja primitiva. O segundo período vai do ano 100 até o ano 313. É o período da igreja de Esmirna. Depois da morte de João, até o ano 313, que foi um período ali que, se não me engano, foi o período que o cristianismo se tornou a religião oficial do império, certo? Foi um período de muita perseguição, de muita morte dos cristãos, até quando o cristianismo foi registrado como a religião oficial do Império Romano. Aí depois, do ano 313 até o ano 538, foi o período da igreja de Pérgamo. Nesse período, a igreja começou a se corromper. Várias práticas pagãs começaram a entrar na igreja e ela começou a ficar deturpada nesse período aí. Então, o quarto período, Tiatira, 538 até 1517. O que aconteceu em 538 mesmo? Foi o período que começou aqueles 1260 anos lá de Daniel. O Papa conquistou aquele status, conquistou aquele poder geral sobre todas as igrejas cristãs, e ele disse que agora era o vigário de Cristo, e agora ele começou a mandar e desmandar no mundo, a partir do ano 538. Foi a partir daí que começou uma idade das trevas, estou terminando, uma idade das trevas. Não, só uma observação aqui que está sendo colocado no bate-papo. Como hoje é feriado nacional, não se apresse para encerrar quando o Zoom fechar. Mas já está terminando. Certo. Beleza. Vai terminar agora. Então, 538 começou esse período escuro, começou esse período de trevas espirituais. A igreja católica estava no auge, dominando sobre tudo. Depois, aí foi até o ano 1517, que foi quando começou a reforma protestante, com Lutero, certo? E aí, o próximo período, que é o período de Sardes, começou no ano 1517 e foi até o ano 1798. Ou seja, começou com a reforma protestante e foi até 1798. E foi quando? Foi o período em que o Papa foi preso e acabou aquela supremacia, aquele poderio, aquele período de arrogância do Papa, né? Então foi em 1798. O penúltimo período é o período de Filadélfia, que foi do ano 1798 até 1844. Foi o período em que a Bíblia voltou para a mão das pessoas, que as verdades começaram a ser restauradas pouco a pouco, que Guilherme Miller surgiu restaurando a verdade sobre o santuário, sobre a profecia dos 2.300 anos, as profecias de Daniel. Então foi esse o período da igreja de Filadélfia. O período da igreja dos pioneiros, quando eles começaram a surgir, foi nesse período aí.
E o último período, que é o período da gente, é o período de Laodiceia, do ano 1844 até a volta de Cristo. É o período que nós estamos inseridos. Então, a partir de amanhã, gente, nós vamos estudar cada uma das 7 igrejas, uma por uma, detalhadamente, até chegarmos no nosso período, que é a igreja de Laodiceia. Então, vamos fazer uma oração para a gente encerrar esse estudo de hoje. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelas verdades que o Senhor nos revelou. Muito obrigado porque o Senhor se importa com cada uma das nossas igrejas. O Senhor tem elogios, o Senhor tem reprovações, e o Senhor tem conselhos e promessas para cada um de nós. Nos ajuda a nos apoderar, Senhor, dessas mensagens que o Senhor nos deu. E cada uma dessas igrejas, Senhor, especialmente a última, tenha muita coisa a nos ensinar para nós melhorarmos como igreja. Fica conosco, dá-nos um bom dia, um bom feriado. Em nome de Jesus. Amém.